Olá, pessoal! Eu me chamo Edna Regina Nunes, eu sou psicopedagoga e sou professora há mais de 25 anos. Eu dou aula para o segundo ano escolar, aquelas crianças que vêm do primeiro ano, que já aprenderam a ler e escrever. Só que nós viemos de uma pandemia. E o que ocorre? A pandemia deixou muitas dificuldades, muitas consequências dessas habilidades preditoras da alfabetização. Há de entender que quem está no segundo ano, quem está no terceiro ano, não tiver acesso à educação infantil. Educação infantil, pessoal, é a base, é onde trabalha ricamente todas as habilidades preditoras da alfabetização. Eu vou listar para vocês cinco requisitos que eu considero, tá, importantes para atender a nossa sociedade, né? Porque a nossa sociedade, o que ela quer? Ela quer que a gente leia, ela quer que a gente escreva, ela quer que a gente entenda, ela quer que a gente leia fluentemente, com entonação, que se comunique. Então, todas essas habilidades que a sociedade nos cobra, a gente também tem que trabalhar com a criança. Então, pessoal, eu vou dizer para vocês 5 habilidades que eu considero importantes. A primeira habilidade é a linguagem, tá? A criança tem que ser capaz de discriminar os sons. A criança tem que ser capaz de falar as palavras corretamente. Há crianças que, por exemplo, falam plego, né? Em vez de prego, né? Essa dificuldade de discriminar os sons e manipular os sons se chama consciência fonológica. Deve-se trabalhar com a criança, sim, a consciência fonológica. A consciência fonológica é a criança manipular, discriminar, usar de várias formas o som das letrinhas, tá? E quando você for trabalhar a discriminação dos sons, puxa, né? Demora a fazer aquele som para a criança, né? Sapato. Sapato, se eu tirar o sa, fica o quê? Fica pato. Então, é por aí. Trabalha com as letras móveis, coloca lá o que é aquele sonzinho, trabalha com figura, vai mostrando, olha a abelhinha, ela começa com A, o mesmo de abacaxi, escova, o mesmo de escada. Vai trabalhando principalmente, começa pelas vogais e depois vai introduzindo as outras consoantes e fazendo esse som. A criança tem que ser capaz de refletir no que ela está falando, né? Para lá na frente ela não fazer essas trocas sonoras, tá? Outra coisa importante, que é o segundo que eu considero, é a consciência corporal. Consciência corporal, pessoal, não é só a criança saber as partes do corpo, não. Vai além disso. A criança precisa se situar no espaço, tá? Já reparou que quando a gente dá, às vezes, uma folha para uma criança e pede para ela desenhar, às vezes, um corpinho, ou qualquer outro desenho, ou qualquer outra forma, e que a criança, às vezes, tem uma imensidão de folha para ela, tem a folha inteira para ela fazer, e ela vai lá naquele cantinho e faz. O espaço todo ali, ela conseguiu fazer naquele cantinho. E já reparou também que tem criança que, quando desenha o corpinho, ela desenha o bracinho maior do que o outro, desenha uma perninha bem maior do que o outro, desenha às vezes lá muito no cantinho, ou seja, essa consciência corporal, entendeu? Eu tenho que organizar o meu pensamento para relacionar aquele desenho e fazê-lo da melhor forma possível dentro daquele espaço.
tá? A gente usa muito copiar formas. Então, por exemplo, eu dou um triângulo para uma criança dentro de um quadrado. A criança precisa ser capaz de copiar aquele triângulo naquele formatozinho que eu dei, respeitando aquele espaço, nem muito para fora, nem muito para dentro. Trabalhar também isso com a criança em cima, acima, embaixo, abaixo, direita, esquerda. Isso também facilita muito essa questão espacial, né? Outra, que é o terceiro, percepção visual. O que é a percepção visual? Capacidade que o cérebro tem, tá? Daquilo que a gente vê fazer sentido, tá? Eu preciso reconhecer o que eu vejo, eu preciso entender o significado do que eu vejo, tá? A gente trabalha N coisas com a percepção visual. A percepção visual, a criança precisa aprender, por exemplo, a enxergar o erro naqueles 7 erros, não tem aquela brincadeira dos 7 erros? Ele tem que ser capaz de achar um retângulo em meio de triângulos. Ele tem que ser capaz de achar uma boneca ou um carrinho em meio a outros brinquedos. A percepção visual vai dar um embasamento para duas coisas. Para ele copiar a letra e não trocar a forma da letra, e vai dar o embasamento dele olhar para o quadro e escrever no caderno, tá? Quarto, né, agora, percepção auditiva. A criança precisa discriminar os sons. Será que quando eu faço assim, a criança sabe de onde está vindo o som? Será que quando um carro passa na rua, a criança sabe dizer que o som é de um carro? Será que ela percebe aonde tem som e aonde não tem o som? Tá? Ela consegue fazer? Ela consegue perceber? Tem, por quê? Mais uma vez, vai refletir aonde? Lá no som das letras, tá? Ela não vai fazer trocas. Se ela discrimina bem, ela não vai fazer trocas. Ela não vai trocar o D pelo T. Ela não vai trocar o M pelo N, tá? Por quê? Foi trabalhado consciência fonológica, foi trabalhado agora a percepção visual, foi trabalhada a percepção auditiva. Olha como tudo tem um porquê para se chegar à leitura e à escrita. Quinto, né? Quinto, psicomotricidade. Coordenação motora grossa, que a gente chama de global. O que é isso? Aqueles movimentos de saltar, de pular, de se arrastar. A criança precisa desse movimento. A criança precisa coordenar movimento, ela precisa levantar braços, ela precisa levantar o braço direito com a perna esquerda, ela precisa agachar, ela precisa passar por baixo de alguma coisa. Tudo isso é a coordenação motora global, ou seja, grossa. Depois vem a coordenação motora fina. Muita gente acha que a coordenação motora fina é só trabalhar a questão da mãozinha para escrever. Vai muito além disso, pessoal. A criança precisa trabalhar ombro, mexer o ombro. A criança precisa mover o cotovelo dela. A criança precisa mover o punho para depois, então, ela ir para a parte aqui motriz do lápis para poder escrever. Então, motricidade é uma coisa muito importante. Então, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Vou deixar no grupo pelo menos uma atividade, tá? Para cada requisito
que eu comentei aqui na aulinha, tá? Espero que vocês gostem. Nossa próxima aula vai ser dia 20/4, tá? Onde eu vou abordar o que significa ler e escrever, ok? Eu gostaria de pedir, se vocês pudessem e quisessem, né, se fosse da vontade de vocês, tá? Se inscrevesse no meu canal, ativar lá os sininhos, né? Compartilhar essa aula com outras pessoas, né? De repente vai ser útil também para alguns conhecidos de vocês, né? Saberem também desses requisitos, tá? Um grande beijo, tá, pessoal? Agradecida de coração de vocês estarem participando junto comigo, tá? Até a próxima, que será no dia 20, tá? Beijos.